Gênesis capítulo de número 22. Gênesis capítulo 22, um texto bastante conhecido pela igreja. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Diga comigo: a quem amas. E vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada abordou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Já dizia determinado sábio que a vida não é contada pelo número de vezes que nós respiramos, mas pelo número de vezes que nós perdemos o fôlego. O episódio do capítulo 22 de Gênesis é um episódio de tirar o fôlego, e que certamente marca a história do povo de Deus. É tão marcante que fica nos anais da história como um momento crucial na relação de Deus com os homens. Esse episódio nos relata na sua tessitura a realidade de um pai chamado de Abraão, considerado como nosso pai na fé. Realidade esta que certamente provoca múltiplos pensamentos e perguntas acerca do viver com Deus. A narrativa deste texto começa da seguinte forma: e depois destas coisas, provou Deus a Abraão. A narrativa começa desta forma porque antes deste episódio houvera acontecimentos que atravessaram a história de Abraão
e que foram muito significativas, principalmente as promessas, as vitórias que Abraão tivera. Se você observar no contexto, você vai ver claramente as grandes vitórias, bem como é marcante no contexto a promessa a Abraão de que dos seus lombos surgiria o seu descendente, porque ele já era avançado em idade, e a sua esposa também avançada em idade, e ambos não tinham filhos. E portanto, naquela cultura, não ter filhos se constituía um grande mal. E depois que Deus faz coisas grandiosas, como principalmente o nascimento da promessa que é Isaque, diz a palavra do Senhor que Deus prova a Abraão. As grandes provas da nossa vida vêm depois das grandes realizações de Deus na nossa vida. Sempre depois de coisas grandes que Deus realiza no nosso viver, Deus vai nos provar. O provar de Deus não tem o intuito de nos tentar. O provar de Deus tem o intuito de solidificar a nossa fé e trabalhar o nosso amadurecimento espiritual. Diz o texto: e provou Deus a Abraão. Todos nós precisamos compreender que depois das grandes realizações de Deus na nossa vida, haverão provas. Porque nós nunca estaremos tão vulneráveis espiritualmente do que quando nós recebemos da parte de Deus grandes realizações. Porque quando vemos os milagres, as realizações de Deus acontecerem no nosso viver, muitas vezes nós baixamos a guarda espiritual. E Deus, que é um Pai por excelência, Ele preza por munir as nossas vidas de capacidades e capacidades tais que advenham à nossa vida posturas convenientes e coerentes com aquilo que Ele deseja de cada um de nós. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão. Nós não podemos ficar indiferentes a esta realidade e nos surpreender pelo quanto o Senhor nos prova. O próprio apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo de número 12 e versículo de número 13, ele ressalta: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que na revelação da sua glória vos alegreis e vos regozijeis. Deus prova a Abraão, e Ele diz a Abraão, aliás, quando Ele chama a Abraão, Abraão diz: eis-me aqui. Eis-me aqui é uma postura de sujeição à sua vontade.
E nós, como cristãos, precisamos ter a mesma atitude de Abraão, no que tange a voz de Deus. Porque, por mais que pareça difícil, o que Deus pede de cada um de nós, quando Deus pede que façamos alguma coisa, é porque Ele tem algo melhor, algo grandioso a realizar na nossa vida. E às vezes os pedidos de Deus são incompreensíveis. As ações de Deus são incompreensíveis, porque somos limitados. O que precisamos fazer é confiar. E Deus diz a Abraão: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Deus nunca nos pede algo que nós não amamos. Todo pedido de Deus que implica em sacrifício reflete o melhor que nós temos para Deus. E uma grande realidade que nós precisamos entender é que Deus só dá aquilo que nós temos condições de devolver para Ele. O Senhor só efetivamente entrega nas nossas mãos aquilo que nós temos condições de devolver no seu altar. E Ele pede a Isaque, enfatizando a Abraão: o teu filho Isaque, aquele a quem amas. A Bíblia não revela, a Bíblia não relata nenhum questionamento de Abraão diante do pedido do Senhor. Como pais, nós precisamos instilar nos nossos filhos esta realidade de não questionar, mas de confiar. É fácil, pastor? Não. É muito difícil. Mas precisamos confiar. Confia em Deus, porque Ele é o Pai por excelência. Confia em Deus, porque não há Pai como Ele. Jesus disse: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o que, meus irmãos? O Espírito. Se a gente que é mau sabe dar boas dádivas, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é bom. E Ele diz a Abraão: me dá o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Isso poderia causar muito questionamento de Abraão. Talvez isso poderia causar muita revolta no seu interior. Porque este filho fora tão esperado, este filho fora tão desejado. Mas entenda que Deus nos pede sempre aquilo que nós mais amamos. Porque toda decisão espiritual sacrificam os maiores desejos da nossa alma. Olhe para o seu irmão e diga para ele: decisões espirituais sacrificam os desejos da alma. Será que o coração de Abraão se turbou? Não tenho dúvida. Será que houve momentaneamente uma turbação de alma? Não tenho dúvida, era homem.
mas ele confiou. E a confiança foi pronta. Houve uma prontidão. E diz a palavra do Senhor que ele, pela madrugada, levanta-se, prepara o jumento, convida 2 de seus servos, que conjecturo ser os servos mais próximos, porque ele estava passando um momento de provação. E nos momentos de provação nós precisamos ter pessoas próximas que nos ajudem. E eu me lembro muito bem do momento da provação do Senhor, quando ele leva consigo para o Getsêmani Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que Abraão tinha muitos servos, mas ele leva 2 apenas. Porque nos momentos da nossa provação, nós precisamos de ombro amigo. Nós precisamos do nosso lado pessoas que nos sirvam em amor. E eles vão. E a Bíblia diz que eles caminham durante 3 dias. Deus disse aonde era o lugar, mas Deus não disse ainda o monte no qual Abraão sacrificaria a Isaque. Vai à terra de Moriá e lá eu te mostrarei o lugar. Quando a gente sai de determinado lugar para ir a outro, sabendo aonde Deus vai nos colocar, é uma coisa. Mas quando a gente sai e Deus só diz, olha, nesta região é por aqui, é outra coisa completamente diferente. É preciso ter confiança plena em Deus. É preciso ter confiança plena no Senhor. Eu vou te levar para a África do Sul. Eu vou te levar para os países da África. Mas que lugar da África o Senhor vai me colocar? Nós precisamos confiar quando Deus nos diz para ir. Nós precisamos confiar quando Deus nos diz para sair. Nós precisamos confiar quando o Senhor nos diz para sairmos do nosso lugar, da nossa zona de conforto, para ir ao lugar aonde Ele deseja que nós estejamos. E eles vão. Quando chegam ao lugar, diz a palavra que Abraão vê o monte de longe. Ele contempla, Deus lhe mostra o lugar aonde ele deveria sacrificar o seu filho. E diz a palavra do Senhor que Abraão diz aos seus 2 servos, vocês ficam aqui com a jumenta. Porque nós sim podemos até ser acompanhados por amigos e pessoas que nos amam. Mas tem momentos que é só nós e Deus. Tem momentos que você não encontra um amigo para abraçá-lo. Tem momentos que você não pode contar com a palavra de consolo para o teu coração. São os momentos que Deus requer só a gente com Ele.
acho interessante é que, não obstante ele deixar os servos, a Bíblia diz que ele leva consigo a Isaque. Deus lhe mostrou o monte. Era necessário subir o monte. Diga comigo, era necessário subir o monte. A Bíblia diz que ambos iam juntos. Diga comigo, juntos. Como pais, nós não podemos subir sem os nossos filhos. A subida de um pai só é significativa se ele conseguir levar os seus filhos juntos. Nunca queira subir sozinho. Suba, mas leve alguém com você. A vida cristã só é significativa se nós conseguirmos subir, mas levar alguém conosco. Tem muita gente querendo subir, mas pisando nos outros. Tem muita gente querendo subir, mas não quer ser acompanhado, porque quer a glória só para si. Suba, mas leve alguém. E nesse caso específico, Abraão subiu para o lugar que Deus lhe dissera, mas ele levou o seu filho. Amados pais, o Senhor é poderoso para vos elevar. O Senhor é poderoso para vos fazer subir, crescer. Suba, mas não deixe os seus filhos. Suba, mas leve os seus filhos com você. Quantos estão entendendo nesta noite esta palavra? Suba, mas leve alguém. E diz a palavra do Senhor neste texto, que quando eles vão subir, Abraão pega a lenha e coloca sobre os ombros de Isaque. Repita comigo, lenha sobre os ombros de Isaque. Levar os filhos com a gente não pode inviabilizar de nós responsabilizarmos os nossos filhos pelas suas próprias cargas, pelas suas próprias responsabilidades. Quando nós vemos a atitude de Abraão em colocar a lenha sobre os ombros de Isaque, era nos deixando o exemplo como pai de que nós não podemos deixar com que nossos filhos não levem as suas próprias cargas. Há muitos pais que levam a carga dos seus filhos. Se vai levar na escola, leva a mochila. Quando você faz isso, você está dizendo para o seu filho que ele curte a vida e você se responsabiliza pelo resto. É isto que você está imprimindo na alma e no coração do seu filho. As cargas que os filhos podem carregar, eles precisam carregar.
exceto as cargas que eles não podem carregar. As cargas que não podem carregar, os pais podem ajudá-los. Mas aquilo que eles podem carregar, eles precisam carregar. Porque eles vão subir. E eles vão subir sabendo que o que eles estão fazendo é importante. Eles vão dar valor à subida. Eles vão chegar lá em cima dizendo: foi difícil, mas eu cheguei aqui em cima. Nós estamos criando uma geração fraca, porque nós não estamos pondo limites. Nós vemos uma geração muito frágil, porque nós acabamos por tirar as responsabilidades. Não, meu filhinho, não, ele não vai passar por isso, ele não vai passar por aquilo. E nós não permitimos que esta pessoa, que esta criança cresça, amadureça, crie anticorpos emocionais e espirituais. Nós precisamos colocar a lenha sobre os seus ombros, aleluia, colocar responsabilidade sobre os seus ombros. E Abraão imprime isso no coração e na vida de Isaac. E eles sobem. E o que eu acho mais interessante é que o caráter de Abraão era tão influente sobre a vida de Isaac, que quando eles chegam no cume do monte, no local do sacrifício, no monte chamado Moriá, Isaac faz uma pergunta a seu pai, que reflete a realidade de uma vida espiritual de Abraão abundante, que influencia pensamentos adequados acerca das coisas, motivações coerentes e corretas a respeito da relação com Deus. Quando eles chegam no lugar do sacrifício, Isaac faz uma pergunta: pai, se meu filho, eis-me aqui. Pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, nós temos aqui o fogo, está aqui a montanha que Deus lhe revelou. Mas aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? E esta é uma pergunta que ecoa nos nossos dias. Porque nós estamos preparando os nossos filhos para tudo. E quando eu digo isso, eu me incluo. Nós damos cutelo, nós levamos lenha, nós temos fogo, mas aonde está o cordeiro? Quando Isaac faz esta pergunta a seu pai, ele está tendo uma visão coerente e adequada nas realidades espirituais.
porque tudo que estava diante dos seus olhos eram importantes. Mas a pergunta que ele faz a seu pai é por algo que era fundamental. Aonde está o cordeiro? O cutelo é importante. É bom ter uma boa faculdade. A lenha é importante. O crescimento como ser humano é importante. O fogo é importante. Nós somos uma igreja considerada pentecostal, porque acreditamos no fogo divino. Nós temos montanha. A igreja tem crescido, tem se elevado. Nós temos altar. Mas aonde é que está o cordeiro em tudo isto? Aonde é que está o cordeiro? Aonde é que está o cordeiro? Porque o altar só tem a sua serventia se tiver cordeiro. O fogo só será bem aproveitado se tiver cordeiro. O cutelo só terá a sua devida serventia se tiver cordeiro. Nós não podemos ser uma geração que fixa os olhos naquilo que é importante. Essas coisas são importantes. Nós precisamos fixar os olhos naquilo que é fundamental. E o fundamental é o Cordeiro. O fundamental é Jesus Cristo no nosso meio, na nossa vida. Será que nós temos imprimido essa realidade dentro do coração dos nossos filhos? Eu estava meditando nesta palavra hoje à tarde e eu fui impactado por essa pergunta. Nós estamos dando cutelos, lenha, fogo, mas aonde está o cordeiro? Nós estamos fomentando o cordeiro dentro do coração dos nossos filhos. É necessário que nós façamos isso. Eu quero que você se coloque em pé nesta noite. Aleluia. 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 Aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Levante a tua voz ao Senhor. Diga: Jesus, me ajuda a fomentar o cordeiro dentro do coração dos meus filhos. O cordeiro precisa ser gerado dentro do coração dos nossos filhos.
É o que o Senhor nesta noite está nos conclamando a fazer. Nós temos este campo missionário para trabalhar, aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. O campo missionário do coração dos nossos filhos, fomentar o Cordeiro em seus corações, aleluia, implementar a fome, a sede, a busca pela presença do Senhor. Que servir ao Senhor não seja uma obrigação, mas seja, aleluia, uma atitude de prazer para com o Senhor.